Olá, pessoal, tudo bem? Camila Rei aqui para apresentar a plataforma do nosso curso de aperfeiçoamento teórico de fisioterapia em terapia intensiva. Então, você vai lá no fisiointensiva.com.br, efetuar login, vai colocar o seu e-mail de cadastro e o link, a senha que foi encaminhada para você no momento da inscrição, e esse é o painel. Se você tiver outros cursos da fisiointensiva, vão aparecer aqui do lado, mas você procura por esse, que é o do aperfeiçoamento. Ao abrir o curso de aperfeiçoamento, você tem o curso principal e os módulos bônus. Vamos ao curso principal. O curso principal, então, tem o acesso para vocês de 1 ano e cada um dos módulos é liberado mensalmente. Então, aqui você tem a possibilidade de colocar o seu comentário, aqui você marca como visto e aqui você tem acesso às aulas. Do lado direito, você consegue ter a imagem do professor responsável, algum material de apoio, porventura aquele vídeo tenha, e documentos que você pode baixar. Aqui no caso, ó, se eu quero a declaração de matrícula, a declaração de curso sai aqui, com a data de hoje, meu CPF, o nome do curso, o seu nome e a assinatura com os dados da empresa. Então, esse é a nossa declaração de matrícula. A conclusão vai aparecer aqui. Agora, não vai carregar nenhum certificado para a gente, porque o curso ainda não foi concluído. Então, aqui, arrastando para baixo, você sempre vai encontrar os módulos. Então, por exemplo, falando um pouquinho do módulo 1, certo? O módulo 1 ele é conhecido como as bases da fisioterapia intensiva. Quais são as bases? A gente fala desde a avaliação fisioterapêutica, a avaliação é essa destinada para o diagnóstico funcional do fisioterapeuta e não o diagnóstico clínico, que é uma conduta médica. Então, essa aula aqui ela já é um diferencial, porque aborda exatamente a avaliação voltada para o que interessa para o fisioterapeuta, seguido de uma revisão de fisioterapia respiratória e motora, quais técnicas e recursos ainda vale, como está a evidência disso tudo, uma revisão zona aqui para vocês. Fisioterapia nas emergências, reabilitação do doente crítico, que é a mobilização precoce, fraqueza adquirida na UTI, que se conecta à prescrição clínica de exercício, que aqui sim, quais são os protocolos, como que você se planeja, quais são as avaliações que são pertinentes. Olha aqui, ó, conscientização da prescrição, métodos de avaliação, princípios básicos, fisiologia do exercício, casos clínicos. Depois a gente tem análise gasométrica, que a gente sabe que depois lá no módulo 2 vocês vão precisar, exames complementares e métodos diagnósticos. Aqui a gente passa todos os exames, incluindo não só os laboratoriais, mas também o eco, a endoscopia, a tomo, a radiografia, voltado para a visão do fisioterapeuta. Comunicação, a gente sabe que um profissional de referência, ele é referência porque ele sabe se comunicar entre a equipe e também com o paciente, com a família, falando de más notícias. Então, comunicação a gente sabe que é um diferencial, por isso ele está aqui. E, por fim, farmacologia, e olha a quantidade de fármaco. Entendendo que essa farmacologia é voltada novamente para o que interessa o fisioterapeuta saber. Quais são as interações de cada droga no manejo do paciente? O que repercute para nós? Então, a gente tem a introdução da farmácia, depois a gente tem ela por sistemas, e depois ressaltando corticoides, anti-inflamatórios, sistema respiratório, endócrino e quimioterápicos. Então, está bem completo esse módulo. Então, ó, por exemplo, colocando aqui, se você vai assistir Introdução à Farmacologia, vai ser exatamente assim. Aqui vai sair o seu vídeo, que você já põe ele para rodar. Esse, por exemplo, é um vídeo de só a primeira aula de farmaco de 35 minutos. Aqui, ó, novamente, a gente tem o professor responsável. Se você quer deixar algum comentário com a sua dúvida, você pode deixar aqui, ó, que a professora Renata, a tutora, vai responder. Então, você deixaria a sua dúvida aqui embaixo para gente, ó. Você poderia digitar ela aqui e ao enviar, essa pergunta vai para a tutoria e a tutoria responde por aqui para vocês, tá bom? E após ver a aula, você marca ela como visto para que você tenha a presença nessa aula e assim você dá continuidade no seu módulo. Então, só o módulo 1, 57 vídeos. Ao final, a gente tem uma avaliaçãozinha. Essa avaliação ela é muito simples. Ao clicar aqui, vai abrir questões de múltipla escolha, só mesmo para que você tenha a configuração e a presença do módulo 1, fechando assim e abrindo para você o módulo 2. O módulo 2 ele é aberto após 30 dias do início do seu curso, então se a gente clicar aqui, ó, tá vendo? Ventilação mecânica básica, em 30 dias está liberado o seu vídeo, então vocês ainda não conseguem acessar agora no primeiro mês, tá bom? Então aqui, ó, só de ventilação mecânica básica,
a gente tem pelo menos 10 vídeos. A gente vai falar de parâmetros, introdução, variáveis, sequência, modos. Depois que você sabe tudo de ventilação mecânica básica, a gente vai para análise de gráficos. Aqui, ó, todos os gráficos: fluxo-tempo, pressão-tempo, volume-tempo, escalas, loop pressão-volume, fluxo-volume, monitorização e ventilação mecânica, as assincronias, né? Tudo que a gente teme lá à beira-leito está aqui. E a monitorização da mecânica pulmonar passiva, muito importante. Então, a gente tem tudo isso no módulo 2. Eu costumo dizer que o módulo 1, que são as bases, ele vai te preparar para tudo que você precisa ter de fundamentação para discutir, para falar e para aplicar a fisioterapia. O módulo 2, você vai ter todo o conceito para ganhar segurança na hora que você for chamado para atender uma intercorrência do paciente em ventilação mecânica ou até mesmo assumir o seu paciente em ventilação mecânica. E o módulo 3 é expansão de nível de consciência. O que é isso? Você vai entender, através dos grupos descritos dentro do módulo 3, quais são as possibilidades terapêuticas em cada grupo. Então, dentro da cardio, o que eu posso e o que eu não posso fazer? Neurocríticos, como eu recebo esse paciente, como eu manejo a ventilação dele? Paciente cirúrgico, como que eu faço, né, com esse paciente dentro da unidade? Ortopedia, nefro, onco, infectologia, cuidados paliativos, decisões tão difíceis. Quando que eu opto pela extubação paliativa? Quando que eu aspiro? Como que é esse suporte invasivo? Como que eu determino quais são as alterações respiratórias que eu preciso levar em consideração? Decisões muito delicadas de cuidados paliativos, tá aqui para você também. E ó, lembrando que ele vai ser liberado só no 3º mês, então aqui tá já 60 dias para liberar, tá bom? Por exemplo, um tema novo também, hepatologia. Então a gente fala desde a anatomia, passando pelas manifestações clínicas, doença, insuficiência e fisioterapia. Então aqui você sai sabendo o que você pode fazer com o paciente da hepato para ajudá-lo. Aqui ainda está faltando subir manejo da dor em terapia intensiva. Então como que a gente maneja essa dor dentro da terapia intensiva? Também vai aparecer aqui para vocês. Esse módulo 3 vai ser em 60 dias, mas ele é um expansor de consciência. Sem dúvida nenhuma, você vai sair desse curso com muito mais segurança, sabendo todas as bases que movem a sua profissão dentro da terapia intensiva e através do módulo 3, sabendo como que você entrega a melhor terapêutica de acordo com o grupo em que o seu paciente está incluído de doença, né? Ao final, você tem a avaliação 3, que é uma avaliação onde você tem a pergunta, você seleciona a resposta, ao final você conclui o teste e aí você, aprovado com um aproveitamento igual ou superior a 70%, você tem então a conclusão do seu curso e a emissão do certificado, tá certo? Lembrando que ainda não está liberado, porque obviamente a gente ainda não começou a rodar o curso, então é sobre isso. Voltando lá nos nossos cursos, quando você clicar em aperfeiçoamento, você vai ter acesso não só ao curso principal, mas aos bônus. Então a gente tem, por exemplo, o bônus de artigo traduzido. O bônus de artigo traduzido ele veio para cá porque são 29 artigos traduzidos e comentados pelos professores da fisiointensiva. Então, por exemplo, Driving Pressure, a gente tem não só o artigo traduzido, para que vocês possam baixar o original, o traduzido e a leitura dele, a leitura desse artigo para vocês ouvirem em podcast, caso vocês prefiram. Você tem a possibilidade do artigo comentado, que é um vídeo do professor que escolheu esse artigo, comentando para você como que você interpreta o resultado do artigo e transpõe para a sua prática clínica. E aqui o professor, então, em vídeo, vai falar para você sobre esse artigo, qual é o impacto dele para a sua realidade do dia a dia. E aí a gente tem um monte de artigos bacanas aqui, todos traduzidos para vocês aqui dentro do artigo traduzido e comentado. Na sequência, você tem o inglês instrumental. O inglês instrumental é o segundo bônus. Nesse daqui, a gente tem 10 módulos. Só nesse o módulo 4 são 4 partes. O módulo 5 são 3 partes. E aí, a cada parte que você abre, você tem, novamente, o vídeo do professor e, nesse caso, o professor não deixou nenhum material de apoio. O professor desse curso, o professor Adão, ele tem uma metodologia, mesmo que você não saiba o inglês. O inglês instrumental, ele é possível mesmo que você não tenha fluência na língua,
porque ele tem estratégia para que você entenda os artigos. Então, olha um pouquinho da... Esse é o professor Adão, e ele tem uma metodologia muito bacana. É isso. E no decorrer, ó, ele traz para você o artigo e dentro disso ele vai trazendo estratégias. Ó. Isso daqui é uma estratégia de inglês instrumental, você encontrar os cognatos, conhecê-los e por aí vai. Essa é a aula com o professor, tá bom? Então aqui você vai tendo estratégias para que você entenda o artigo, a leitura, faça a leitura do artigo na língua inglesa. E o nosso terceiro e último bônus exclusivo para vocês é o curso de prática baseada em evidências para fisioterapeutas. Ó, aqui a gente faz uma introdução do que é evidência científica, uma revisão sobre a metodologia de pesquisa, noções de bioestatística. O que a gente está trazendo aqui para vocês? Como que vocês pesquisam artigos na base de dados? Como que você entende a base de dados e entende os dados do artigo? Seguido de conhecer o artigo científico. Como eu sei que esse artigo científico vale a pena, né? E que é a qualidade metodológica. E aqui, como ler esse artigo? Como que eu faço a leitura? É só ler o resumo? Como que eu extraio desse artigo melhor para me levar para a beira do leito? O que é fator de impacto, grau de recomendação? Como que eu pesquiso? O que eu faço? Então, aqui é um curso completo para que você saia do absoluto zero em pesquisa de base de dados e compreensão de artigo científico até o entendimento de como se faz esse processo, porque é um processo que dá para ser aprendido e pode se tornar rotineiro. E aí, o que acontece? Você fica com independência de pesquisa, que é uma coisa incrível. Você não vai mais precisar pedir para alguém algum artigo que você queira. Você vai saber procurar e vai saber interpretar. Aqui a gente deu 2 bônus, lei de direitos autorais e plágio, e como fazer citações, que a gente sabe que isso é sempre importante para vocês. Os certificados dos bônus, tanto do inglês quanto desse, são certificados independentes, então fica bem bacana aí para sua composição de certificados. Então, pessoal, esse é o aperfeiçoamento, esses são os bônus, e eu espero vocês do lado de cá. Um grande abraço!